Olá, professor João Tassinari aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo como aplicar e o assunto é endermologia. Bom, endermologia ou vacoterapia, qual é a diferença entre elas, professor? E mais do que isso, quais são os melhores níveis de evidência? Onde é que eu coloco esse dispositivo na minha prática clínica? Primeira coisa e a coisa mais importante é referenciar aqui que esse é um dos dispositivos que eu mais tempo utilizo na área da estética. Eu utilizo a endermologia e vacoterapia há muitos e muitos anos. Ela vai ser muito boa para algumas coisas, mas ela não é indicada para outras. Então eu vou falar sobre isso neste vídeo. Professor João Tassinari, graduado em fisioterapia, especialista em dermatofuncional, biomédico estético, também nutricionista, doutor em ciências da saúde e falo sobre esse dispositivo. Bom, o que é esse aparelho? É um aparelho muito simples no seu mecanismo, né? Ele faz uma sucção e eu vou ter os copos que são sem um rolete no meio, são chamados de vácuo, ou seja, aí é vacoterapia. E a endermologia é quando eu tenho vácuo e eu tenho um rolete no meio, um rolinho no meio, que ele vai fazer uma pressão negativa junto com uma pressão positiva do rolo. Então, a diferença entre os dois está no mecanismo. O vácuo só tem a sucção e a endermologia eu tenho a sucção e um rolinho no meio. Dito isso, eu preciso te referenciar aqui que não tem diferença em termos de resposta fisiológica entre os dois. As pesquisas indicam que tanto a endermologia quanto a vacoterapia vão trazer efeitos benéficos em tratamentos estéticos, principalmente corporais. Mas quais são eles? Gordura corporal? Gordura localizada, professor? Não, não é uma técnica para gordura localizada. Aliás, é preciso ficar passando muito esse vácuo para tentar diminuir alguma coisa de gordura. Ele nem trabalha por rota citolítica, nem rota não citolítica. Então, por mais que eu tenha aprendido há muitos anos isso na graduação, isso não se confirmou. Então, não é uma técnica oriento para gordura localizada, nem para gordura corporal. E fácil, professor? Não, não é uma técnica indicada para rejuvenescimento facial. Bem pelo contrário. A depender da pressão negativa que tu coloca, tu pode até tracionar esse tecido excessivamente e estar rompendo fibras elásticas. Então, qual é a indicação? Bom, a indicação do vacoterapia ou da endermologia é basicamente fibrose tecidual ou ainda celulite fibrótica. Então, se tu tem um tecido que inflamou, regenerou e a síntese lise não foi efetiva, ele foi fibrosado, o tecido tem fibrose, tem aderência tecidual, ou na mesma numa celulite, a celulite se formou, passou da fase inflamatória e ela tem aderência tecidual, existem nódulos fibróticos, aí a endermologia ou vacoterapia vão ser muito bem-vindas. Inclusive existem várias pesquisas, com equipamentos americanos que utilizam a radiofrequência em baixa temperatura junto com o vácuo com a endermologia. É isso que nós tentamos mimetizar muitas vezes na clínica. Aquecemos com ultrassom contínuo ou com uma radiofrequência abaixo de 37 graus, esse aquecimento não gera uma inflamação e logo depois vem com o vácuo ou com a endermologia, a no máximo menos 200 milímetros de mercúrio, para remodelar. Eu vou utilizar um termo didático aqui, para ver se tu consegue trazer esse conceito, É um aquecimento para melhorar a malha, É como se fosse, eu vou amolecer esse tecido e realinhar ele. Feio esse termo, mas eu acho que assim fica mais claro para ti. Então, o vácuo e a endermologia são muito bem-vindos para uma celulite fibrótica ou para um tecido fibrosado com aderência tecidual. A aplicação em todos os sentidos, porque essas fibras são tridimensionais. Se tu compreendeu isso, vamos para a prática, eu vou te mostrar como que eu aplico vácuo ou endermologia. Bom, vamos aqui. Então, dispositivo de vácuo, depois disso modo, Ele vai ter pulsado ou contínuo. Minha sugestão é sempre que tu trabalhe no modo contínuo. A partir daí é definir tempo. Qual o tempo, professor? A gente tem que cuidar para a área não começar a ficar excessivamente hiperemiada, muito vermelho, senão eu vou começar a gerar um trauma ali. Então, normalmente, para uma região de posterior da coxa, eu trabalho 5 minutos em cada perna. Tá? A partir daí, o que eu tenho que cuidar? Os milímetros de mercúrio. Alguns é milímetro, outros são centímetros e pode ser em kPa também. Eu não posso passar dos menos 200 milímetros de mercúrio. Se eu botar uma pressão maior do que isso, eu vou estou mais propenso a gerar uma lesão que eu não quero. Eu quero promover o remodelamento tecidual. Então, eu dou o start, coloco o dispositivo aqui na minha mão, e confirmo que eu vou levar na intensidade do vácuo que eu quero. Aí, então,
como tu pode ver, eu tenho a sucção que eu preciso. Vamos para a aplicação agora. Então, microvasos ou varicoses é contraindicação da aplicação sobre. Vou colocar minha perna lá e vou trabalhar fora da área dos vasinhos, mas na área de queixa. Então, sempre segurando o tecido com a mão, lembrando que fibra de colágeno é tridimensional. Então, eu seguro o tecido e vou modulando para todos os lados. Detalhe importante, quando eu chego lá no final da aplicação, eu dou um jogo com o aparelho e solto. Ó. Então, eu vou lá no final e levanto. Eu chego no final de onde eu quero e eu levanto. Ó, levantei. Então, é isso aqui.